Como o ser humano pode ser justificado diante de um Deus santo? Hoje eu quero conversar com você acerca da doutrina da justificação e como nós podemos chegar diante de Deus com os nossos pecados totalmente perdoados. Eu sou o Jean e você está no canal Expressões Teológicas. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe e vamos falar acerca dessa doutrina, da doutrina da justificação. Existe pelo menos duas visões centrais acerca da doutrina da justificação, que é a doutrina católica romana e a doutrina protestante. Como os católicos romanos veem o ser humano diante de Deus? De que maneira a gente pode ser declarado justo diante de Deus? E aqui, ambas as visões partem de um pressuposto que o ser humano contraiu o pecado de Adão. De que forma? Quando Adão desobedece, ele corrompe toda a raça humana. Então, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas volições foram todas corrompidas por conta da desobediência de Adão. Isso, tanto católico quanto protestantes assumem esse pressuposto. E partindo desse pressuposto, como que nós podemos ser justificados? Ou seja, Deus olhar para nós e falar assim: esse daí é justo e não tem pecado. Bom, primeiro lugar, eu vou pegar aqui o Catecismo da Igreja Católica. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica no item 1999. Catecismo da Igreja Católica, novíssima edição, de acordo com o texto oficial em latim. É esse daqui, ó. Diz o seguinte aqui. O item 1999. A graça de Cristo é o dom gratuito de Deus. A graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. Trata-se da graça santificante ou deificante recebida no batismo. Em nós, ela é a fonte da obra santificadora. Bom, para o católico romano, a justificação, ela é infundida. Ela é infundida e começa no batismo. Por exemplo, quando o bebê é batizado, ele já é participante. Aqui, o batismo tem poder para poder iniciar aquela pessoa na justificação. Ou seja, você percebe que ela trata o pecado como uma doença e de fato é, a ponto de curá-la. Então vai sendo infundido na vida da pessoa através do batismo, penitência, boas obras. A partir disso, a pessoa vai se justificando dos seus pecados diante de Deus. E caso não dê para que ela se justifique aqui nessa vida, caso ela não consiga justificar nessa vida, ela pode ser justificada ainda no purgatório. Então ela leva uma vida de comunhão, leva uma vida de santidade, e isso vai sendo infundida. Então, para o catolicismo romano, a justificação, em resumo, se dá por infusão. Agora, do lado protestante, vou pegar aqui a Confissão de Fé de Westminster. O que diz a Confissão de Fé de Westminster sobre a justificação?
capítulo 11, seção 1. Aqueles a quem Deus eficazmente chama, também livremente justifica, não por infundir neles a justiça, mas por perdoar seus pecados e por considerar e aceitar suas pessoas como justas, não em razão de qualquer coisa neles operada, ou neles feita, mas unicamente em consideração da obra de Cristo, não por imputar-lhes para a justiça sua própria fé, o ato de crer, ou qualquer outra obediência evangélica, mas por imputar-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e nele e em sua justiça repousam pela fé, fé esta que não possuem em si mesmos, pois que é um dom de Deus. Bom, para o protestantismo, olha a Confissão de Fé de Westminster. Para o protestantismo, a fé ela é imputada, ou seja, é um ato único de Deus, através da obra que Cristo realizou na cruz. Bom, tanto o catolicismo quanto o protestantismo partem do pressuposto do pecado original, da queda e desobediência de Adão. Imediatamente houve uma ruptura entre Deus e o homem, de maneira que o homem não consegue chegar a Deus através de um mediador. E esse mediador, tanto para o catolicismo quanto para o protestantismo, é Cristo. Cristo é o mediador. Só que o que acontece? Infundir é diferente de imputar. Por exemplo, para os reformados, com o advento da reforma, passou-se a entender, e aqui eu digo passou-se a entender, não no sentido de que, deu na nossa cabeça, mas tem inúmeros textos bíblicos que fundamentam isso, que a justificação é uma declaração. Cristo, através da sua obra, declarou-nos justos diante de Deus. Ou seja, quando fala que Cristo pagou o preço, qual era o preço do pecado? Ou seja, qual era a recompensa do pecado? A morte. Não foi a sentença que Deus deu para Adão? Se você desobedecer, certamente morrerás. A partir de então, Cristo, ele cumpre o pacto da graça. Aliás, Cristo cumpre o pacto das obras, que é Adão antes da queda. Tudo aquilo que Adão tinha que fazer, Cristo foi e fez. Aquilo que Adão não fez, Cristo fez. O pacto das obras, a antiga aliança, Cristo cumpriu tudo, integralmente, sem pecado. Por isso que a morte não poderia, ele não poderia estar sob os domínios da morte. Ele se entrega graciosamente à morte e a morte não pôde detê-lo. Então, para o catolicismo é um processo, é infusão, é pela obra que você realiza, em conjunto com a obra de Cristo. Embora, em dado momento, o catolicismo, segundo o catecismo, declara que Deus é quem dá o primeiro passo, vamos dizer assim, mas em dado momento o homem também precisa corresponder. Para o protestantismo, sobretudo reformado, não. A obra é de Cristo. E nós acreditamos nessa obra. E através da fé nos dada a declaração de justos. Então, de uma forma ou de outra, nós somos declarados justos diante de Deus através da obra meritória de Cristo. Mas a diferença é que eu não acredito que exista cooperação, eu não acredito que existe sinergismo, que essa obra ela é dipleúrica, ou seja, tem mais de uma face. Eu não acredito que essa obra é dessa maneira de jeito nenhum. Eu acredito que é pura e inteiramente através de Cristo. Que sem a obra de Cristo nós não poderíamos
ser justos diante de Deus e nós não temos cooperação nessa obra. Claro que, uma vez estando dentro do pacto da graça, uma vez estando sob a nova aliança, nós entramos em um processo de santificação, mas isso é uma outra história. Agora, nós somos justos diante de Deus através de uma declaração. Foi-nos imputado a justiça. E através de Cristo, nós somos justos diante de Deus. Deus olha para nós sem pecado. Martinho Lutero diz o seguinte: simultaneamente justo e simultaneamente pecador. Então essas são as duas faces das duas principais interpretações acerca da justificação. Eu creio que nós somos justificados pela imputação. E se você gostou desse vídeo, siga o meu canal, curta, compartilhe e até o próximo vídeo.